Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu quero apresentar essa playlist de 100 vídeos completos focados no concurso da Universidade Federal do Sul da Bahia e do Oeste da Bahia, que a Lac Concurso está disponibilizando para vocês. Depois da minha fala, vocês vão ter a aula aí normalmente completa para que vocês estudem de uma forma com qualidade, com presteza. A gente faz essa ação aí para ajudar os alunos, né? E eu quero fazer um convite. Olha só. Professor, estou assistindo as playlists, está bacana, está 10, está tranquilo, mas, professor, eu quero material de apoio. Professor, eu quero o restante do curso. Aqui tem 100 vídeos no YouTube, mas são mais de 100 vídeos este nosso curso. E eu faço um convite para vocês, até para vocês ajudarem o nosso site. Vocês podem estar estudando via o nosso site lá, concurso, a inscrição está... o link da inscrição está na descrição desse vídeo, contribuindo com um valor simbólico de R$ 99,90. R$ 99,90 você vai ter este curso completo, mais de 100 aulas, mais um material de apoio, e além disso você vai ter direito a uma metodologia vencedora, que é o nosso Personal Coach. O que é o Personal Coach? É o painel do aluno. Ali você vai ter uma meta de estudos diária, a gente vai organizar, vamos priorizar os seus estudos com base na grade. Você vai estudar em regime de metas. Você vai ter o painel do aluno, você vai ter toda a estrutura do site por apenas R$ 99,90. E, claro, você vai contribuir com esse nosso grande projeto social que nós desenvolvemos aqui no YouTube. Tudo bem? Bacana? Então, excelente aula. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Alô, você, concurseiro de todo o Brasil. É um prazer, mais uma vez, recebê-lo em nossa companhia. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de raciocínio lógico, e quero dar as boas-vindas a você, a nosso site, esse site de sucesso que tem preparado campeão e campeãs por todo o território brasileiro. Seja bem-vindo à Lac Concurso. Na aulinha de hoje, nós vamos trabalhar a questão de sequências lógicas. Então, para você que está se preparando aí para os mais variados concursos que tem esse conteúdo, sequências lógicas, acompanhe a nossa aulinha de hoje. Nós vamos dar aí algumas dicas, alguns macetezinhos de como estar resolvendo sequências lógicas. Vamos entender o que é uma sequência através de número, o que é uma sequência de letras, de imagens, e o que nós precisamos saber para resolver bem cada questão envolvendo isso daí. Porque vocês vão verificar que nós vamos ter sequências numéricas, então tem alguns conceitos necessários, algumas informações que você precisa ter para desenvolver bem questões referentes a sequências de números. O mesmo procedimento quando for figuras, quando for imagens, pessoas e quando for letras também. Ok? Vem conosco aí para darmos início à nossa aulinha aí. Então nós vamos estudar o que nessa aula, professor? Nós vamos estudar sequências lógicas, vamos ver a definição, vamos ver aí os tipos de sequências que tem, né? E vamos dar alguns exemplos de sequências lógicas. Numa próxima aulinha, nós vamos tratar só de exercícios referentes à sequência lógica das mais variadas bancas. Aqui tem exercício também, tem exemplos que eu vou estar resolvendo com vocês, ok? De cada uma. Vamos lá então, falando de sequências lógicas. Só que antes da gente falar de sequências lógicas, é importante que a gente entenda alguns conceitozinhos. E o principal conceito é o que é um raciocínio lógico. Nós temos que entender o que é o raciocínio lógico. É um processo de quê? De estruturação do pensamento. Tá? Nós organizamos o pensamento e para resolver determinado problema, determinada situação. Então, isso que é o raciocínio lógico. Dentro das normas da lógica, nós fazemos a organização do pensamento e canalizamos ele na resolução de um determinado problema. Isso é raciocinar logicamente, não deixando de especificar que as normas da lógica têm que estar contidas nessa organização aí. Então a gente conceitua raciocínio lógico como sendo o quê? Um processo de estruturação do pensamento. Aí, ó, de acordo com as normas da lógica. Nós não podemos abrir mão das normativas lógicas, que permite chegar a uma determinada conclusão ou resolver um problema. Então esse é o primeiro conceitozinho que nós precisamos ter em mente.
Bom, mas o raciocínio ele se classifica dependendo da resolução que você quer dar ao problema, dependendo da forma como você vai conduzir. O raciocínio ele pode ser classificado de 3 tipos, tá? Nós temos o raciocínio dedutivo, o indutivo e o de abdução. O indutivo e o de abdução não vai ser alvo do nosso estudo, até porque o indutivo ele parte de uma generalização, né? Dada determinadas prerrogativas, ele generaliza a conclusão, e o de abdução não necessariamente ele retrata a verdade, porque também com generalizações. Então esses dois não são alvos do nosso estudo. Nós vamos resumir o nosso estudo ao raciocínio dedutivo, que é justamente alvo das sequências lógicas. Então o que é, professor, o raciocínio dedutivo? Tá? Vamos entender, a própria palavra já diz muito aí. Raciocínio dedutivo é um método ou um tipo de raciocínio que faz uso do quê? Da dedução. Por isso que ele é chamado de dedutivo. Ele faz parte da dedução para quê? Para obter conclusão a respeito de determinado problema, de determinada premissa. É isso que o raciocínio dedutivo ele faz. Ele parte das premissas para chegar numa conclusão. E ele retrata sempre a verdade. Ele tem que estar baseado. Todas as premissas que forem dadas na sequência, elas têm que serem observadas e a conclusão tem que estar em consonância com as premissas. Eu não posso, se as premissas sendo todas verdadeiras, a conclusão será verdadeira. Ok? Bom, sequência lógica. E o que é uma sequência lógica? Para nós entendermos bem uma sequência lógica, vamos ver este desenho. Nós temos aqui 2 personagens muito conhecidos, que é o Cascão e o Cebolinha. No quadro 1, nós observamos que o Cascão está gritando, está sentindo dor, machucou a perna. O Cebolinha viu a situação. O que ele fez? Imediatamente ele foi prestar ajuda. Ele saiu correndo para pegar socorro, para buscar socorro. Ele viu o desespero do Cascão. E aí, no terceiro quadrinho, a gente observa que ele veio com um medicamento. Ele veio lá com a pastinha de primeiros socorros para ajudar o Cascão. Mas para surpresa nossa, ao invés dele fazer o curativo na onde de fato estava machucado, ele simplesmente colocou o esparadrapo na boca do Cascão. Bom, foi a forma como o Cebolinha encontrou para resolver o problema. Então observem que sequência lógica é uma série de ações que são tomadas para se resolver um problema. Isso que é sequência lógica. Agora, essas situações, essas razões que nós vamos adotar na solução desse problema, até para encaminharmos na solução, elas têm que estar em consonância com a lógica. Então são uma série de instruções que nós temos que seguir. E o que são instruções, professor? São regras, são regrinhas estabelecidas que têm que serem adotadas. Ah, professor, tem uma regra específica? Não, cada caso é um caso. Cada sequência que eu analisar vai ter uma regra específica que tem que ser observada. Então, cabe a você, prezado concurseiro, saber identificar qual é a regra estabelecida naquela sequência que está sendo proposta para ser solucionada. Tá? Ok? Então a gente define sequência lógica como sendo o quê? Um conjunto de instruções. Como eu disse, instruções são regras, são regulamentos que devem ser observados de forma sequencial. Primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Então existe uma sequência que tem que ser observada até atingir o objetivo ou solucionar o problema. Tá? Então isso é o que nós entendemos por sequência lógica. Bom, as sequências elas podem ser formadas por números, por letras, por figuras, por pessoas e etc e tal, ok? Bom, existem várias formas de nós estabelecermos uma sequência, mas o que eu quero chamar a atenção de você, prezado concurseiro, é essa questão aqui. O importante
é que existam pelo menos 3 elementos que caracterizem a lógica de sua formação. Então, vai ser proposto uma determinada sequência lógica para você, e você tem que observar pelo menos 3 elementos que estabeleçam uma relação lógica entre eles, porque a partir daí você vai deduzir os demais. A partir desta análise inicial, comparando o primeiro com o segundo com o terceiro, a lógica que está prevalecendo é essa. Sendo assim, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto, mantendo essa mesma ordem ou essa mesma instrução, nós vamos obter determinado resultado. Então, essa questão é muito importante. Temos que ter pelo menos 3 elementos que caracterizem a lógica. Agora, observação. Entretanto, algumas séries necessitam de mais elementos para definir a sua lógica. Porque pode haver alguns casos que somente 3 elementos não é o subsídio necessário ainda para que a gente tire conclusão. A gente vai precisar de mais elementos. Por isso que quando se fala de sequências lógicas, vocês vão observar que a gente vai ter aí, em alguns casos, várias possibilidades de resolução. Então, cabe a você, concurseiro, fazer uma análise bem refinada de tudo isso, para entender o que a banca quer que você analise ali. Não é fácil resolver exercícios de sequência lógica. Sabe por quê? É como se nós tivéssemos que entrar na mente da banca que preparou aquele teste, para a partir dali a gente tentar, ele quer que a gente faça dessa forma, ou não, ele quer que faça da outra forma. Então não é simples. Alguns casos são assim facilmente identificados, em outros casos você vai colocar a mão na cabeça e vai dizer assim, poxa, como que esses caras queriam que eu adivinhasse isso? Como que eu ia enxergar isso? Realmente a gente concorda que existem alguns exercícios de sequências que de fato são, digamos assim, sem noção, né? A gente não tem como estar enxergando aquilo ali. Nós poderíamos enxergar várias outras coisas. Então é meio complexo, não é fácil. Professor, então como que eu vou conseguir resolver bem os exercícios de lógica? A resposta é treinando. É a única forma. Porque na medida que você treine, quanto mais exercícios de sequências você resolver, mais você vai preparar a sua mente para determinadas saídas, para encontrar determinadas instruções de resolução. É só com o treino. Então tente fazer os mais variados tipos de exercícios, que aí você vai se tornar cada vez mais apto a resolver os exercícios de sequências lógicas. Então vamos lá. Primeira sequência que nós vamos falar são as sequências numéricas, tá? Como o próprio nome diz, são sequências que fazem referência a números, ok? Então veja bem, existem alguns tipos de sequências numéricas que devem ser memorizadas para na hora de interpretação de uma determinada questão. O que eu quero dizer com isso? Existem regras, existem instruções matemáticas, tá? Que é importante que você tenha um conhecimento muito bom sobre elas. Porque na medida que você compreender, por exemplo, o que é uma progressão aritmética, o que é uma diferença, o que é uma adição constante de determinados valores, na medida que você entender isso, você, ao deparar com uma sequência de números, fica mais fácil de você visualizar qual é a instrução presente nesse teste, ok? Então nós vamos agora rever alguns modelos de regras, de conceitos matemáticos que você precisa ter para se dar bem na questão de sequência numérica. Então o primeiro deles que nós vamos falar é a progressão aritmética. O que é a progressão aritmética, prezado concurseiro? Progressão é uma sequência de números que vai obedecer uma certa ordem. E a ordem estabelecida numa progressão é a seguinte: soma-se constantemente um mesmo número. Esse mesmo número, na progressão aritmética, é chamado de razão da progressão aritmética. Se você nunca estudou uma progressão aritmética, recomendamos aí assistir a nossa videoaula de matemática lá com o professor Roberto sobre progressão aritmética. Lá ele retrata bem claramente o que é uma progressão, uma sequência de números na qual, a partir do segundo termo,
tá? A partir do segundo termo, a diferença é sempre uma constante. Ou seja, vai existir um valor que somado ao anterior eu encontro o próximo. Eu pego o primeiro, somo a essa constante, eu encontro o segundo. Eu pego o segundo, somo a essa constante, eu encontro o terceiro. Eu pego o terceiro, somo a essa constante, eu encontro o quarto. E assim sucessivamente. Do quarto para o quinto é só somar essa constante. Então, observe que a diferença entre um termo e outro é sempre a mesma. Então, nós podemos definir uma progressão como sendo uma diferença constante ou uma soma constante, tá? De qualquer ordem aí pode ser estabelecida a conclusão, a definição de progressão aritmética. Mas o mais importante de tudo é que a gente entenda que existe um valor constante que pode ser adicionado ou subtraído aos elementos da sequência. Isso é progressão aritmética. Então, um exemplo, só para nós entendermos melhor, seríamos essa sequência, ó, 2, 5, 8, 11, 14, 17. Observem que a diferença do 2 para o 5 são 3 unidades. Então, se eu somar 2 mais 3, eu obtenho 5. Como está em progressão, então essa soma ela tem que ser constante. A diferença entre um termo e o que vem antes dele tem que ser constante. De 2 para 5 são 3, de 5 para 8 também são 3, de 8 para 11 também são 3, de 11 para 14 também são 3, de 14 para 17 também são 3. Então, aquele concurseiro que compreende bem a questão da progressão aritmética, ele observa uma sequência dessa, ele já sabe verificar que trata-se de uma sequência em progressão aritmética, na qual a soma de determinado valor constante é sempre a mesma. Portanto, qual que seria o próximo número depois do 17? Basta eu somar 3 unidades a mais, 17 mais 3, 20. E assim sucessivamente. Nós conseguimos encontrar qualquer elemento dessa sequência. Beleza? Esse é o primeiro fator que a gente precisa saber para nos ajudar a resolver questões de sequência numérica. Bom, um outro assunto também muito importante é a progressão geométrica. Nós falamos da aritmética, agora vamos falar da geométrica. O que diferencia a geométrica da aritmética? É que na aritmética era soma, e na geométrica nós falamos em produto, em multiplicação. Tá? Então nós podemos conceituar a progressão geométrica como sendo uma constante que multiplicada a um termo eu sempre encontro o próximo. Então se eu pegar essa constante e multiplicar com o primeiro, eu encontro o segundo. Se eu multiplicar essa mesma constante pelo segundo, eu encontro o terceiro. Se eu multiplicar essa constante pelo terceiro, eu encontro o quarto. Multiplicando pelo quarto, eu encontro o quinto. E assim sucessivamente. Tá? Então definimos como sendo um produto por uma constante ou na qual a razão, e quando a gente fala em razão, nós estamos falando em divisão, entre um termo e o que vem antes dele é sempre a mesma. Como assim, professor? Quer dizer que se eu dividir o segundo por essa constante, eu encontro o primeiro. Se eu dividir o terceiro por essa constante, eu encontro o segundo. Se eu dividir o quarto por essa constante, eu encontro o terceiro. Então, nós podemos estabelecer conceitualmente como sendo um produto ou como sendo uma divisão. Ok? Beleza? Então, isso é progressão. Agora, a progressão, quando a gente fala em progressão, geralmente o aluno associa isso a um a uma soma. Nós temos que entender que a progressão nem sempre ela vai retratar um aumento. Ela pode retratar uma diminuição ou ela pode retratar também uma constante. Isso vale para a aritmética quanto para a geométrica. Eu posso ter uma sequência na qual os elementos vão aumentando, ou eu posso ter uma sequência na qual os elementos irão diminuindo. Quando eles vão aumentando, a gente diz que a nossa sequência é crescente. Quando eles diminuem, nós dizemos que a sequência é decrescente. E quando eles se repetem, nós dizemos que a sequência é constante. Então, fica aí a dica, serve tanto para a aritmética quanto para a geométrica. Então, a progressão geométrica multiplica-se constantemente o mesmo número, que também é chamado de razão, ok? Um exemplo para a gente compreender legal isso. Eu tenho uma sequência numérica 2, 6, 18, 54, 162 e 486. Aí,
nós temos que encontrar qual é o próximo valor depois do 486. Então, ao verificar essa sequência, nós vamos observar que se eu multiplicar o 2 por 3, eu obtenho 6. E se eu multiplicar o 6 pelo 3, também eu vou dar 18. E se eu pegar o 18 vezes 3, dá 54. E se eu pegar o 54 vezes 3, 162. Se eu pegar 162 vezes 3, eu encontro 486. Então eu observo que cada termo da sequência, para ser determinado, basta eu multiplicar ele por quanto? Por 3. Olha só, multiplica-se constantemente por um mesmo número. Quando eu tenho esse caso, eu tenho um caso de progressão geométrica. Então, acaso o exercício pedisse para nós determinarmos o próximo valor depois de 486, bastava a gente pegar 486 e multiplicar por 3. Nós íamos encontrar aqui 3 vezes 6, 18, 3 vezes 8, 24, 25, vão 2, 12, 1458. Então seria o próximo valor ali. Só multiplicar, fazer a soma por multiplicação por 3. Então é assim que a gente procede para encontrar valores numa sequência. Mas para fazer isso, nós teríamos que antes descobrir que o valor que está sendo multiplicado aqui é o 3. Ok? Bom, um outro fator, um outro assunto também muito presente, que é importante que a gente entenda para a gente resolver os exercícios de sequências referente a números, é chamado de incremento em progressão. Esse assunto, ele não é muito trabalhado nas escolas. Quando você estudou lá seu ensino médio, você certamente deve ter estudado progressão aritmética, progressão geométrica. Mas a parte do incremento em progressão não é muito falado nessas séries. Geralmente os professores não fazem nenhuma associação a esse termo. Tá? Inclusive ele é novo para alguns. Mas o que quer dizer um incremento em progressão? Veja bem, o incremento em progressão, o valor somado é que está em progressão. Eu vou ter uma sequência de valores e o valor que está sendo colocado na soma, ele está em progressão. Aí quando a gente fala em soma, não implica necessariamente numa adição, tá? Quando a gente fala aí somar valores, nós podemos somar, pode ser uma adição, pode ser uma subtração. Então a subtração também pode estar em progressão. Eu posso diminuir 1, depois eu diminuo 2, depois eu diminuo 3. Então observem que está aumentando os valores que estão sendo subtraídos de forma progressiva, respeitando uma ordem. Do menos 1 para o menos 2 aumentou uma unidade, do menos 2 para o menos 3 aumentou mais uma, do menos 3 para o menos 4 mais uma e assim por diante. Então eu posso falar tanto numa soma, numa adição de valores, como eu posso falar também numa subtração, desde que a lógica, que a ordem da sequência seja mantida. Bom, o valor somado está em progressão. Vamos dar um exemplo para você compreender melhor isso. Aí o aluno olha assim, 1, 2, 4, 7, 11 e 16. Se ele não tem o conhecimento do que é um incremento em progressão, ele vai ter dificuldade em visualizar qual seria o próximo termo dessa sequência. Porque ele não vai entender. Ele vai tentar encontrar uma progressão aritmética aqui. De 1 para 2 aumentou 1. De 2 para 4 aumentou mais 2. Opa, aqui aumentou 1, aqui aumentou 2, já não dá certo a sequência, não é uma progressão, porque na progressão o valor somado é o mesmo. Então não é, se eu dividir 2 por 1 dá 2, se eu dividir 4 por 2 dá 2. Pô, até aí tá beleza, tá parecendo uma progressão geométrica. Mas quando eu divido 7 por 4, não dá 2. Aí já não está mais em progressão geométrica. Aí o aluno pira, fala, agora como que eu vou entender a lógica disso? Bom, mas existe um incremento, que observem que os valores que está sendo somado, de 1 para 2 aumentou 1, de 2 para 4 aumentou 2, de 4 para 7 aumentou 3, de 7 para 11 aumentou 4, de 11 para 16 aumentou 5. Quer dizer que o próximo valor que vem vai aumentar quanto? Vai aumentar uma unidade a mais. Se aumentou 5, agora vai aumentar 6. Então eu vou pegar 16 mais 6,
22. Então, o próximo número ali da sequência é o 22. Por quê? Porque é um incremento em progressão, ok? Bom, um outro assunto muito importante na hora de nós estudarmos sequências numéricas é a série de Fibonacci, tá? Essa série, ela também, provavelmente você já deve ter ouvido falar nela, tá? Mas é uma série muito presente, principalmente no estudo de sequências. É muito comum os concursos cobrarem essa série e você precisa entender o que é ela. A série de Fibonacci é uma série numérica onde cada termo é obtido através da soma dos dois termos anteriores a ele. Então eu tenho 1 mais 1 é 2. Então observe que o 2 é resultado da soma do 1 com 1. O 3 vai ser a soma do 2 com 1. E assim sucessivamente. 1, 2, depois 3, 5, 8 e assim sucessivamente. Olha só, cada termo é igual à soma dos dois anteriores. Para você entender melhor, eu vou mostrar os números aqui. Então observem que esse número é resultado da soma desse, porque anterior a ele só tem 1. Então, o primeiro eu só vou somar com 1. Então, 1 é 1 mesmo. Já a partir daqui, eu tenho dois termos anteriores a ele. E quanto que é a soma de 1 mais 1? É o 2. Está aqui. O próximo termo é obtido como? Através da soma dos dois termos anteriores a ele. Quanto que é 1 mais 2? 1 mais 2 é 3. O próximo termo, o 5, ele é obtido como? Através da soma dos dois anteriores a ele, que é o 2 e o 3. 2 mais 3, 2 mais 3 são 5. Aí o próximo, 8, olha só o 8, ele é obtido através da soma dos dois anteriores. 3 mais 5, 8. E a mesma coisa o 13, 8 mais 5, 13. Ok? Então, isso que é a série de Fibonacci. Qual que seria o próximo aqui depois do 13? O 21, porque ele vai ser o resultado da soma dos dois anteriores. 13 mais 8 estabelece o próximo, 21. Aí 21 mais 13 obtém o próximo, 34. E assim sucessivamente. Professor, eu preciso decorar todos esses números? Não. Você não precisa decorar os números, mas você tem que saber que existe uma série, que é uma sequência numérica, chamada série de Fibonacci. E que essa série ela é estabelecida através que um número é determinado através da soma dos dois anteriores a ele. E aí, quando nós escrevemos essa sequência, utilizando o conjunto dos números naturais, começando a partir do 1, tá? Ela fica estabelecida dessa forma. Então, olhe, lembre que existe essa série de Fibonacci. Porque é difícil você entender a lógica aqui. É difícil de entender a lógica se você não sabe o que é a série de Fibonacci. Então agora não. Você sabe que essa série existe e que pode ser aí uma possível questão de concurso. Como, de fato, várias bancas já cobraram a série de Fibonacci. Não fique surpreso se o próximo teste que você fazer, o próximo concurso que você for fazer, cair uma sequência dessa. É extremamente comum se cobrar a série de Fibonacci. Bom, uma outra coisa que nós precisamos saber são números primos. Então, números primos. O que são números primos, gente? Números primos, se nós formos conceituá-lo dentro do conjunto dos números naturais, nós dizemos que são todos os números que possuem somente dois divisores. Observe que eu disse dentro do conjunto dos números naturais. Porque se nós formos considerar dentro do conjunto dos números reais, eles terão 4 divisores. Tá? É todo número que terá 4 divisores, porque eu terei o oposto deles. No caso, por exemplo, do 3, o 3 é dividido pelo 3, é divisível pelo 1, 2 divisores, aí ele vai ser divisível pelo menos 1 e pelo menos 3 também, que são os opostos, ok? Então, dentro do conjunto dos números reais, número primo é todo número que possui 4 divisores. Dentro do conjunto dos números naturais, considerando só os inteiros positivos, número primo é todo número que contém somente 2 divisores. Só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, nós precisamos saber isso.
Por quê? Porque existem sequências numéricas que são determinadas, que são dadas respeitando números primos. Olha só nesse exemplo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Aí o aluno olha para uma sequência dessa, porque é muito comum e é o certo, quando a gente vê uma sequência, logo tentar encontrar uma adição, uma subtração que estabeleça uma relação entre eles. É a primeira coisa que a maioria dos alunos fazem, e não está errado isso. Porque nós temos que analisar todas as hipóteses, todas as possibilidades instrutivas presentes na sequência numérica. Então eu tenho aqui 2, 3, 5, 7, 11, aí o aluno olha 2 para 3, 1, 3 para 5, 2. Beleza, aumentou 1, aumentou 2, 5 para 7, aumentou 2 de novo. Opa, já repetiu. Agora do 7 para 11 já aumentou 4. Do 11 para o 13, aumentou 2 de novo. Então aí o aluno começa a pirar, porque ele tenta encontrar através da soma da subtração, não encontra nada. Não é uma progressão aritmética, não é uma progressão geométrica. E agora, o que é isso? Bom, lembrando que o 2 é um número primo, porque é divisível só por 2 e por ele mesmo. O 3 também é um número primo, 5 é um número primo, 7, 11, 13, 17. Então, qual seria o próximo valor da sequência? O próximo número primo após o 17. Bom, logo depois do 17 vem o 18. Bom, 18 é um número par. E número par, o único número par que é primo é o número 2. Não existe, galera, nenhum outro número primo que seja par a não ser o 2. Portanto, quando você tiver um número que seja par diferente do 2, ele não será primo. Ele é chamado de número composto. Tá? O número é chamado de composto porque ele tem mais de 2 divisores, considerando o conjunto dos números naturais. Ok? Portanto, todo número par é divisível por 2, então automaticamente ele vai deixar de ter 2 divisores, a não ser o próprio 2. Ok? Então, nós temos o 2, o único número primo par, e os demais são todos ímpares. E aí nós temos que fazer a verificação se esse número é primo ou não, quando é estabelecida a sequência. Beleza? Então, mais uma dica aí que a gente tem que observar, que nós temos que saber na hora de resolver a sequência. Bom, e com relação à sequência numérica, o último item que eu gostaria de trabalhar com vocês era a questão dos quadrados perfeitos. Quadrados perfeitos também, vira e mexe, estão presentes nos concursos. Tá? E nós precisamos saber, primeiro, o que é um quadrado perfeito, e segundo, como identificá-los. Ok? Bom, a palavra quadrado perfeito, ela é dada a todo valor que tem uma raiz quadrada exata. Se o valor tem uma raiz quadrada exata, ele é oriundo de um quadrado perfeito. Então, o quadrado perfeito é o número obtido quando eu elevo ao quadrado algum valor. Por exemplo, se eu elevar ao quadrado 2, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, dá quanto? Dá 4. Então, o 4 é um quadrado perfeito, porque a sua construção partiu de onde? Partiu de um número elevado ao quadrado. O 9 é um quadrado perfeito? Por quê? Porque a sua construção surgiu de um 3 elevado ao quadrado. 3 vezes 3 são 9. Assim como o 16, 4 vezes 4 são 16. O 25, 5 vezes 5 são 25. Ah, professor, então quadrado perfeito é todo número que é resultado da multiplicação de um número por ele mesmo? Beleza, galera, é isso mesmo. Tá? Então, nós vamos ter o 1, nós vamos ter o 4, o 9, o 16, o 25, o 36, 36, 6 vezes 6, 49, 7 vezes 7, 64, 8 vezes 8, 81, 9 vezes 9, 100, 10 vezes 10, 121, 11 vezes 11, 144, 12 vezes 12. Observem que todos esses valores são chamados de quadrados perfeitos, porque eles são resultado de um produto de mesmo valor, ok? Então, números naturais cujas raízes são números naturais são chamados de quadrado perfeito. Então, um exemplo, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 e assim segue, 64, 81, ok? Bom,
Isso que nós vimos, gente, é a base necessária para você, prezado concurseiro, se dar bem na hora de resolver sequências numéricas, tá? Que são sequências que fazem referências a números. Não que isso aqui vai ser o salvador da pátria, mas vocês detendo esse conhecimento vai ajudar muito ao visualizar a sequência, entender qual é a instrução presente para resolver aquele problema. Agora vamos fazer alguns testes, vamos resolver alguns exemplos, aplicando esses conceitozinhos que a gente já estudou aí. Primeiro, complete a sequência numérica proposta na figura abaixo. Aí eu tenho a figura aqui. Eu tenho uma estrela, nas extremidades dessa estrela eu tenho o número 6, o número 24, 96, 384 e eu tenho que completar aqui, colocando qual seria o próximo valor ali daquela estrela. Bom, gente, para nós resolvermos isso, nós temos que tentar entender a lógica presente nesse exercício, tá? Então tá aqui o triângulo, reproduzir o triângulo, e agora vamos tentar estabelecer a lógica presente, a instrução que está presente aqui. Aí nós temos que partir das mais variadas apelações. Primeiro eu tento encontrar uma lógica na soma. Não encontrei na soma, eu tento na diferença. Não encontrei na diferença, eu tento uma progressão. Se não der uma progressão aritmética nem geométrica, eu tento um incremento. Se não der também, vejo se não é a série de Fibonacci que está sendo apresentada. Verifico também se os números são quadrados perfeitos. Observe que eu fiz uma relação de tudo que a gente já trabalhou até agora. Eu tenho que tentar encontrar alguma lógica nisso. Então vamos lá. O primeiro é 6. Do 6 para o 24, o que aconteceu, gente? 6, 24. 24 menos 6 é 18. Então a diferença aqui é 18. Mas do 24 para o 96 é muito mais que 18. Então a soma aqui não vai dar certo. Vou tentar dividir então. 24 dividido por 6 dá 4. 6 vezes 4 é 24. Tá, beleza, eu já encontrei uma relação entre esses dois primeiros. Mas veja bem, a relação não pode ser estabelecida só entre dois. Eu tenho que, no mínimo, tentar até o terceiro para ver se ela prevalece. Bom, se ao multiplicar por 4 deu 24, eu vou tentar 24 por 4 se dá 96. E ao multiplicar 24 por 4, a gente vai encontrar 96. Então, o que a gente entende? Que a sequência numérica que está sendo proposta, ela envolve uma multiplicação por 4. Então, nós temos lá 6 vezes 4, 24. Está aqui, 24. Depois, 24 vezes 4, 96. Ok, está aqui. Depois, 96 vezes 4, 384. Está aqui. Sendo assim, qual que seria o próximo valor? Resta-nos simplesmente multiplicar 384 por 4. E ao fazermos isso, 384 por 4, 1.536. Então, qual que vai ser o valor que eu vou colocar aqui? 1.536. Ok? Então, é a sequência que nós respeitamos. Então, é aquilo que eu disse para vocês no início. Nós vamos olhar para determinado exercício, que vai aparecer uma sequência aqui, e nós temos que tentar encontrar uma lógica nisso daí. E para encontrar essa lógica, nós partimos desde o princípio lá de soma, subtração, multiplicação, divisão, elevar ao quadrado, tirar a raiz. Nós temos que apelar para as mais variadas formas matemáticas de resolver. Ok? Então fica aí a resposta 1536. Vamos ver agora um outro exemplo. Exemplo 2. O que diz esse exemplo? Complete a sequência numérica proposta na figura abaixo. Aí nós temos uma outra figura, uma outra estrela com uma sequência de valores na sua extremidade e eu tenho que encontrar o valor que vai se encaixar aqui nessa última parte da estrela. Bom, mais uma vez tenho que tentar encontrar uma lógica presente nisso. Então vamos começar desde a soma até raiz, elevar ao quadrado, ao cubo. Professor, mas como que eu vou saber isso? Experimentando. Não tem uma regra que você faz isso ou faz aquilo. Você tem que olhar para os números e a partir daí você tentar encontrar qual é a lógica presente. Aquilo que eu falei para você, você só será bom em sequências numéricas na medida que você treinar. Você vai treinar. E aí você vai mentalmente já montando uma sequência de resolução.
Então, olha só, 10 para 13. Qual é a relação que eu tenho entre 10 e 13? Professor, por que o senhor começou do 10 e não começou do 28? Geralmente, eu começo pelo menor valor. Então, 10 para 13. Não existe multiplicação nenhuma que do 10 vai para o 13. Não tem nenhuma relação. Então, só me resta pensar em soma ou subtração. De 10 para 13 são 3 unidades. Ok? Beleza, 10 para 13, 3 unidades. Bom, se eu aumentei 3 unidades aqui, eu vou ter que aumentar mais 3 unidades do segundo para o terceiro. E de 13 para 17 não são 3 unidades. Já são 4. Opa, já deu problema. Porque eu achei que só somando 3, 3, 3, 3 daria certo. Mas não deu. Então vamos pensar diferente. Se eu subtrair 13 do 10, dá 3. Se eu subtrair 17 do 13, dá 4. Opa, 3, 4. 22 tira 17, 5. Olha só, 3, 4, 5. Lembram do incremento em progressão que nós falamos? Está aqui. Por quê? Eu disse para vocês que o incremento ele acontece eu somando ou subtraindo. Eu posso pensar na soma também, ó. 10 para 13, 3. 13 para 17, 4. Ó, 3, agora aumentou, mais 1 foi para 4. 17 para 22, 5. Então eu tinha aumentado 3, depois eu aumentei 4, depois eu aumentei 5. Do 22 para o 28, aumenta 6. Então daqui para cá, mais 6. Sendo assim, do 28 para o próximo, vai aumentar 7 unidades. Então, analisando aqui, a diferença entre os números vai aumentando uma unidade. Então, nós podemos trabalhar tanto com subtração quanto com soma. Foi o que eu tinha tentado para vocês. 13 menos 10 é 3, 17 menos 13 é 4, 22 menos 17 são 5, 28 menos 22 são 6. Então, veja bem, se a diferença é 6, o próximo a diferença vai ter que ser 7. E para que a diferença seja 7, nós vamos ter que pegar 35 menos 28. Ok? Para manter a diferença 7. Conclusão, qual é o valor que vai aqui? É o número 35. Por quê? Porque a diferença entre ele é 7. E assim fica estabelecido a instrução presente nessa sequência. Ok? Vocês observam que na medida que a gente vai fazendo os exemplos, você vai começando a criar modelos mentais de resolução. E na hora que a gente pegar a banca de exercício que está preparada para a próxima aula, galera, você já vai ver que você vai resolver com muita facilidade depois que você compreender esses exemplos que nós estamos passando aqui. Vamos ver mais um exemplo aqui. Nós temos uma outra sequência numérica proposta por uma figura. Então eu tenho os números aqui, ó, 1, 3, 9, 27, 81, 243. Eu quero saber qual é o próximo. O objetivo é encontrar o próximo valor aqui. Aí, mais uma vez, nós vamos ter que olhar para a figura e tentar encontrar uma lógica presente. Esse aqui é muito simples, bem facilzinho, está fácil de identificar, porque os valores são múltiplos de 3 aqui, né? A gente observa 1, 3, foi 9, 27, 81, então está muito fácil de identificar. E o objetivo era justamente isso, para ver se diante de um exercício desse você facilmente identificava. Multiplicar os números sempre por 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3 são 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. 3 vezes 81, 243. Sendo assim, na sequência, 243 vezes 3 é 729. Então, o número que iria aqui seria o 729. Bom, na sequência, 729 aqui. 729 depois vezes 3, 2.187. Esse aí seria a última resposta, completando o quadro aqui. Então, veja bem, prezado concurseiro. É isso que você tem que buscar diante de um exercício. Tentar encontrar qual é a lógica presente. Se é soma, subtração, multiplicação. Depois é só aplicar na sequência e resolver o exercício. Ok? Vamos para mais um exemplo aí, exemplo 4. Complete a sequência numérica proposta na figura abaixo. Então, nós temos aqui uma figura, tá? Foi dada aqui a figura, tem uma sequência numérica, e
o objetivo é preencher essa última figura, qual é o valor numérico que vai estar presente nela. Então vamos lá tentar encontrar uma lógica nisso daqui. Mais uma vez nós temos que apelar desde a adição até a potência. 22 para 24, 2 unidades. 24 não dá para dividir por 22. 2 unidades. Do 24 para o 28, 4 unidades. Do 28 para o 34, 6 unidades. 34 para o 42, 8 unidades. Então, olha só o que está acontecendo. 2, 4, 6, 8. Então, se eu seguir essa sequência, são sequências de números pares. 2, depois pulou para o 4, depois do 4 veio 6, depois do 6 veio 8. Consequentemente, o próximo tem que ser 10. Vamos lá? 42 mais 10, 52. Olha só, já encontramos a lógica presente aqui, que é uma sequência de números pares, aumentando de 2 em 2 unidades aqui, ó. A diferença entre os números vai aumentando 2 unidades. De um para o outro, 2, 2, 2, 2, 2, vai aumentando. Sempre 2. Portanto, qual é a conclusão? 24 menos 22 são 2. 28 menos 24 é 4. Já aumentou 2 unidades. De 2 aumentou para 4. 34 menos 28, 6. Aumentou 6. Depois, 42 menos 34, 8. 52 menos 42, 10. Daqui para cá aumentou 10. Do 52 para o 64 aumentou 12. Consequentemente, do 64 para o próximo, de 12 vai ter que aumentar 14. Então, 78 menos 64, 14. Então, o valor que vai estar presente aqui é o 78. Ok? Isto é sequência numérica, galera. Vamos para mais um exemplo. Que número corresponde à sequência a seguir? Então, olha só. Foi dado uma sequência de números aqui. 1990, 970, 940, 900, 850 e um ponto de interrogação, na qual o objetivo é encontrarmos qual é o valor dessa sequência. Então vamos tentar encontrar uma lógica nisso daqui, tá? O objetivo é buscar essa lógica. Então tá aqui as alternativas, tá? Algum desses valores tem que completar lá. Para que a gente dê essa resposta, vamos tentar encontrar a lógica, então. De 1000 para 990, o que aconteceu aqui? Diminuiu 10 unidades. Beleza. 990, 970. De 990 para 970, diminuiu 20 unidades. Então, aquilo que eu falei, a primeira sequência que a gente tem que estar explorando é a soma ou a subtração. Se estivesse aumentando, eu ia verificar qual o valor que está aumentando. Como está subtraindo, eu estou relacionando os valores que estão sendo subtraídos. De 970 para 940, o que aconteceu? Diminuiu 30. De 940 para 900, diminuiu 40. Então, diminuiu 10, depois diminuiu 20, depois diminuiu 30, depois diminuiu 40. Qual é a conclusão que eu chego? Para que essa sequência seja uma sequência válida, o próximo tem que diminuir 50. Então, 900 tirando 50, 850. Beleza, bateu. Então, eu já entendi qual é a sequência lógica, qual é a instrução presente nessa sequência. Agora, daqui para o próximo vai ter que diminuir quanto? Vai ter que diminuir 60. Aí basta nós pegarmos 850 menos 60, 0, 15 tira 6, 9, o 8 emprestou, fica valendo 7. Portanto, 790. Qual seria a resposta? Letra C. É a alternativa correta aí. Ok? Então, é isso que a gente faz aí na resolução de sequência. Entende qual é a instrução presente e na sequência a gente descobre qual é o próximo valor. Ok? É algo que, na medida que você for treinando, você vai criando cada vez mais a habilidade de visualizar essas resoluções aqui. Mais um exemplo de sequência numérica. Observando o calendário de um certo ano, Gabriel percebeu que havia 2 meses consecutivos que totalizavam 60 dias.
Se esse ano começa em uma segunda-feira, então termina em uma. Galera, o aluno diante de um exercício desse pira. Cara, como que eu vou resolver em 3 minutos, 3 minutos e meio um exercício desse? Começa numa segunda-feira, eu tenho que encontrar o último dia do ano lá. Ele vai terminar em qual dia? Segunda, terça, quarta? Eu tenho que levar em consideração tudo isso. E se não bastasse, tem algumas informações embutidas nesse exercício que passam despercebidas pelo aluno. Veja bem, nós temos aqui que o exercício disse que tinha 2 meses consecutivos. O que quer dizer 2 meses consecutivos? É um mês após o outro. Janeiro, fevereiro e março, março e abril e maio. Isso são consecutivos, um após o outro. Que totalizavam 60 dias. O que quer dizer com isso? Neste teste, a banca, ao dizer isso, ela simplesmente quis dizer que este ano é um ano bissexto. E o que acontece com o ano bissexto, gente? O ano bissexto é o ano que fevereiro tem 29 dias. Então, ao invés de termos 365 dias no ano, quantos anos a gente passa a ter? 366. Às vezes o aluno até entende o que deve ser feito, mas erra por não ter observado que é um ano bissexto. Sabe que quando esse teste cai, a grande maioria dos alunos vai marcar um dia a menos. Se a resposta é quarta, ele marca que é terça. Se é quinta, ele marca que é quarta. Se é sexta, ele marca que é quinta. Porque ele não observou isso e considerou o ano como sendo só 365 dias. Então, professor, como que nós procedemos? Bom, gente, a gente sabe que o dia 1º caiu numa segunda-feira. Segunda-feira. Então, o que eu tenho que entender? Bom, a semana tem 7 dias. Olha só. Se o dia 1º caiu numa segunda, 2 é terça, 3 é quarta, 4 é quinta, 5 é sexta, 6 é sábado, 7 é domingo. E aí encerra a semana. E aí começa-se um novo ciclo. Então a gente entende que o ciclo é começado a cada 7 dias. Então se eu comecei numa segunda, eu termino num domingo. Ok? Eu termino num domingo. Isso se for um múltiplo de 7, porque eu vou contando sempre de 7 em 7. Então, para nós determinarmos essa resposta, basta nós dividirmos 366 por 7. Ao fazermos essa divisão, nós vamos encontrar qual vai ser o valor que indica em dias o último dia, que eu sei que é domingo, porque o ciclo de 7 dias começa na segunda, porque começou na segunda e terminou no domingo. Então, o 7º dia é domingo. Então, eu vou dividir por 7 e vou ver quanto que dá. Vamos lá. Primeiro, 36. 7 vezes 4, 28. 28, coloca aqui embaixo, subtrai. 36 tira 28, 16 tira 8 dá 8. Abaixo 6. 4 é pouco, não dá, deu muito pouco, não pode o resto ser maior que o resultado do divisor, então vai ser 5. 7 vezes 5, 35, para 36, 1. Agora sim, deu certo. Abaixo 6, 16. Agora eu tenho que encontrar um valor que multiplicado por 2 seja menor ou igual a 16. No caso, o 2. 2 vezes 7, 14. 14 para 16, 2. Olha só, galera. 52 semanas. Isso quer dizer que 366 menos 2, que foi o que sobrou, 2 dias, dá 364. Ou seja, o 344º dia do ano termina num domingo. Por quê? Porque nós vimos que o ciclo começa na segunda e termina no domingo. E 344 vai ser divisível por 7, porque foi o que restou aqui, ó. Restou 2, então eu desconto 2 daqui, eu encontro qual é o último dia do ano, o valor numérico dele,
que é um divisor de 7. Então é o 344º dia. Bom, gente, ele terminou no domingo. Mas já acabou o ano? Não. Ainda restam quantos dias? 2 dias. Aqui que eu disse para vocês que alguns alunos, alguns concurseiros, até entenderam a essência que tinha que dividir por 7, ver o que restava, tal. Só que o erro deles foi não considerar que essa informação fazia referência a um ano bissexto. Aí ele colocou 365. Aí a resposta aqui ficou 1. Então, como terminou no domingo, ele vai e marca segunda-feira. Domingo mais um dia, segunda terminou na segunda. E erra, porque a resposta não é segunda-feira. Domingo eu vou ter que contar mais 2 dias. Portanto, domingo, segunda, terça. Resposta, terça-feira. Ok? Mais um exemplo. Então vamos lá. Nós temos aqui, os números 2, 4, 4, 6, 5, 4, 4 estão ordenados numa sequência lógica. Então o próximo número dessa sequência deve ser... Bom, e aí, prezado concurseiro? Eu tenho certeza que você olha para uma sequência dessa, não tem lógica. 2, 4, 4, depois 6, 5, aí volta para o 4 de novo. Cara, qual a sequência presente nisso? É difícil. Como eu disse no início, às vezes a gente tem que tentar entrar na mente da banca que preparou esse teste para ver o que eles querem com isso. Não é uma sequência de Fibonacci. Não tem nenhuma lógica na adição. Não tem nenhuma lógica na subtração. Não é uma progressão, nem aritmética, nem geométrica, nem é um incremento em progressão. Não são fatores primos. Não são quadrados perfeitos. Cara, o que é isso? É complicado. Não é fácil. Tem hora a gente fala bem assim, esses caras estão achando que a gente é o quê para tentar adivinhar isso daqui? Mas isso já foi questão de concurso. E pode ter certeza, quer você goste ou não, esses caras inventam isso. Então nós estamos diante de uma situação na qual você vai tentar encontrar uma lógica para isso. Tá? Nós temos aqui as alternativas de qual seria o próximo número lá. Vamos analisar essa questão. Nós temos a sequência. Agora olha só o que eu vou mostrar para vocês. Da onde que esses caras encontraram a solução para isso? Gente, número 1. O 1 é escrito dessa forma. Pergunto aos senhores, quantas letras tem o número 1? 2 letras. Ok? Depois, o número 2. Número 2. Quantas letras tem o número 2? 4 letras. Depois, qual que é o próximo número da sequência aqui? 3. Quantas letras tem o número 3? 4. Já está sacando, hein? 4. Quantas letras tem o número 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Depois, qual que é o próximo número da sequência? O 5. 5 tem quantas letras? Tem 5 letras. Depois, o próximo número da sequência é o 6. 6 tem quantas letras? 4 letras. Lembram da sequência que foi estabelecida? 2, 4, 4, 6, 5, 4. E aí ele queria saber qual era o próximo elemento da sequência. Aí veja bem, depois do 6 aqui vem quem, gente? Depois do 6 vem o 7. Quantas letras tem o 7? 4. Tá? Depois do 7 vem quem? O 8. Então o teste contou a quantidade de letras que cada número, de cada um número, e colocou numa sequência. Eu sei que você deve estar agora aí se descabelando. Como professor que eu ia visualizar algo desse tipo? Realmente não é fácil. Mas você tem que estar preparado para esse tipo de coisa, para esse tipo de teste aí. Vai ter testes assim um pouco
entre aspas, absurdos, que vai exigir de você uma certa criatividade, uma imaginação muito fértil, não é só fértil, tem que ser muito fértil, para você tentar entender que a banca pegou uma sequência de números e representou numericamente a quantidade de letras na qual é escrito cada um desses números. Não é fácil de visualizar isso, eu compreendo, mas tem dessas coisas quando se fala em sequências numéricas. Para isso nós estamos preparando e dando as dicas aqui. Fica esperto e é mais uma coisa que você tem que estar prestando atenção na hora de resolver uma sequência numérica. Portanto, de acordo com a sequência que foi estabelecida lá, o próximo número será o 8, e o 8 tem 4 letras. Então a resposta correta lá seria a letra B, ok? Que nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O próximo seria o 8. E o 8 tem 4 letras. Então a resposta é a letra B, ok? Fica aí a dica. Eu sei que você não está contente com esse tipo de teste, mas nós tínhamos que mostrá-lo para que você se prepare para enfrentar coisas desse tipo. Bom, nós vamos falar agora de sequências de letras, tá? As sequências, elas não são estabelecidas somente com números, quando com números chamadas de sequências numéricas. Agora elas podem aparecer também sequências com letras. O que seriam sequências com letras? Tá? Bom, a observação que a gente tem que dar é o seguinte: sequências com letras, elas podem estar associadas a uma série de números ou não. Então pode haver letras e números, pode haver uma associação entre letra e número? Pode, mas não necessariamente, tá? Uma outra questão que nós temos que estar atento quando se fala em sequência de letras é se as letras K, Y e W, que já foram inseridas no nosso alfabeto, elas estão sendo ou não consideradas. Porque pode haver banca aí que não esteja atento para isso e diz que o nosso alfabeto só tem 23, quando na verdade nós já temos 26 letras no nosso alfabeto, porque com a nova ortografia, né, já foi incorporado as letras K, Y e W ao nosso alfabeto. Mas fique atento, porque nós não sabemos o que a banca pensa e o que ela busca. Então, se ela disser que tem 23, então quer dizer que o K, Y e o W não estão, então nós não podemos considerá-lo, tá? Ok? Então fica só essa dicasinha para você ficar antenado aí. Uma outra questão muito importante na hora da gente estar resolvendo sequências com letras é tentar circular as letras para tentar encontrar uma lógica presente ali. Para a partir daí a gente ver quais são as instruções que nós devemos ter. Vamos ver um exemplo de aplicação disso. Tá? Nós temos uma sequência, analise a sequência dada, verifique como é a variação de um termo para o outro e encontre qual é a próxima letra. Olha só, eu tenho A, B, D, G, K, P, V, C. Quero saber qual é a próxima letra. Muito comum em alguns testes de sequência, esse tipo de teste aqui. Então, o que nós temos que analisar aqui? Está aqui a sequência das letras que foram dadas. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de você, prezado concurseiro, é para você prestar atenção do que aconteceu da primeira letra para a segunda. O segundo elemento é o elemento que está uma posição à frente do primeiro, correto? A, B. O B está uma posição à frente do A. Então, do A para o B, eu caminhei uma casa. Depois, o D é o terceiro elemento. E ele está 2 posições à frente do segundo. Então, eu tenho aqui uma sequência de A para B, de uma. Depois eu tenho de B para D, de 2. Ok? Vamos lá, continuando. Do quarto para o terceiro, o que aconteceu? O quarto elemento é 3 posições à frente do terceiro. Então, do quarto para o terceiro, 3 posições. Bom, veja bem, gente. Se a lógica estiver presente aqui, do terceiro para o quarto foram 3 posições, do quarto para o quinto vai ter que ser 4.
Do quinto para o sexto vai ter que ser 5 e assim sucessivamente. Então agora resta-nos saber se essa sequência prevalece. Vamos lá então, ó. Do G para o K, do quarto para o quinto, tem que caminhar 4 posições. Então nós estamos no G. G, H, I, J, K. K. Beleza, 4 posições. Do K para o P, ou seja, do quinto para o sexto, eu vou ter que caminhar então agora 5 posições. K, L, M, N, O, P. P, tranquilo. Então eu já entendi a lógica presente. Nós temos aqui uma sequência de letras do nosso alfabeto, na qual a ordem, a instrução estabelecida é o incremento em progressão que nós falamos lá nas sequências numéricas. Observe que aumentou 1, depois aumentou 2, depois aumentou 3, depois aumentou 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Aí o alfabeto, ao chegarmos no Z, ele retorna novamente para o A, para o B, para o C, e aí vira-se um ciclo. Bom, sendo assim, seguindo a sequência, o sétimo elemento é o elemento que está 6 posições à frente do sexto. E o oitavo elemento é o elemento que está 7 posições à frente do sétimo. Então, olha só, o oitavo elemento aqui é a letra C. E ele está 7 posições à frente do V. Vamos comprovar isso? Ó, V é W, X, Y, Z, A, B, C. 7 posições. Então, quando eu cheguei no Z, eu retornei para o A. Então, eu tenho T, U, V. Depois do V vem W, X, Y, Z. Acabou o Z, retorno no A. Depois o B, aí eu termino no C. Então, o elemento que está 7 posições na frente é a letra C. Consequentemente, o nono elemento, que é o que ele está querendo saber, vai estar 8 posições à frente da letra C. Então, é só a partir do C contar 8. C, D, E, F, G, H, I, J, K. Então, o elemento que vai estar 8 posições na frente da letra C vai ser a letra K. Beleza, galera? Entenderam a lógica presente aí? Então, observem que aquilo que a gente acabou de falar. Muitas vezes as letras estão associadas a sequências numéricas também, que é esse caso aqui. Mais um exemplo. Analise a sequência dada, verifique como é a variação de um termo para outro e encontre qual é a próxima letra. Olha só. A, C, F, J, O, U. Tem que encontrar a sequência. Com base nisso daqui, o que eu entendo? Qual deve ser a próxima letra? Pensa um pouquinho, nós já demos várias dicas de números aí. Eu tenho certeza que você já tem um norte de como começar a resolver. Vamos lá então, galera. Está aqui a sequência que foi estabelecida. Eu vou colocar o alfabeto aqui para facilitar a visualização e nós entendermos o que a banca quis dizer com isso. Qual é a sequência, qual é a instrução presente? Você pode pensar de A para C. C está 2 casas à frente, o F está C, D, E, F, 3 casas, o J, G, H, I, J, 4 casas, o O, K, L, M, N, O, 5 casas. Observe que está tendo um incremento, tá? Para facilitar, está aqui todo o alfabeto. E a gente já observou que foram saltadas do A para o C uma casa, do C para o F saltou 2, do F para o J saltou 3, do J para o O 4, do O para o U 5. O que vai acontecer do U para a próxima letra? Vai saltar 6. Então, o que nós vamos ter que fazer? Encontrada a letra U, está aqui a letra U, contar 6 casas após a letra U. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a sexta casa, tá? É a letra A. B.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Salta 6 casas, então a próxima é a letra B. Porque nós temos que saltar 6 letras, não é a sexta. Então aqui, saltou uma, saltou o B. Aqui saltou 2, saltou o D e o E. Aqui saltou 3, saltou o G, o H e o I. Daqui para cá saltou 4, saltou o K, o L, o M e o N. Daqui para cá saltou 5, saltou o P, o Q, o R, o S e o T. 5 casas. Então do U para o próximo tem que saltar 6. Então salta o V, o W, o X, o Y, o Z e o A. Aí retorna novamente. Chegou no Z, retorna novamente. Então a próxima é B. Então a resposta correta, a letra B, é a próxima da sequência lá. Exemplo 10. Então nós temos aqui agora o seguinte. Analise a sequência dada, verifique como é a variação de um termo para o outro e encontre qual é a próxima letra. Veja bem, galera, esses exercícios, observe que nós estamos falando sobre as sequências existentes, eu estou dando dicas de que é cada sequência e os exemplos são simplesmente para nós sintetizarmos linhas de raciocínio que a gente deve estar implementando na resolução desses exercícios. Por isso que a gente faz 2 exemplos bastante parecidos para que você entenda qual é a sequência, qual é a linha de raciocínio para ser adotada. Agora nós temos aqui uma mistura de números e letras. Eu tenho B1, 2F, H4, 8L, N16, 32R. Aí eu tenho que encontrar uma lógica nisso daqui. Qual é a lógica presente nessa questão? Qual é o próximo valor aqui? Provavelmente composto de número e letra. Então vamos lá. Fazendo a análise dessa questão, nós temos o seguinte. Observe que nós temos números e temos letras. Então a análise ela pode ser feita inicialmente e ver se o número tem alguma coisa a ver com a letra. Tipo, ele retrata a quantidade de letras ao escrever a letra B, ou a posição que ele ocupa no alfabeto. É mais ou menos por aí. Eu tento encontrar uma lógica assim. Professor, não tem nada a ver, isso não dá certo. O H não está na 4ª posição, nem o F está na 2ª, então isso não dá certo. Bom, beleza. Então vamos tentar olhar separadamente agora. Vou olhar o número. 2, 4, 8, 16, 32. Aí eu coloco esses números separadamente. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Vou olhar só para os números. Esqueço as letras. Tento encontrar uma lógica nisso, pelo menos para me descobrir qual é o número que vai estar lá. Porque deve ter alguma lógica nisso daqui. Aí se você observar, olha só. De 1 para 2, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 2, 32. Observe que esses valores, eles estão em progressão geométrica, onde a diferença de um termo para o outro é um valor constante que vai ser multiplicado. No caso aqui, o 2. Ou eu poderia pensar também numa potência. 1 é 2 elevado a 0, 2 é 2 elevado a 1, 4 é 2 elevado a 2, 8 é 2 elevado a 3ª, 16, 2 elevado a 4ª, 32, 2 elevado a 5ª. Consequentemente, o próximo número vai ser quem? 2 elevado a 6ª. Ou simplesmente 32 vezes 2, que dá 64. Opa, já encontrei o número. Encontrei uma lógica para o número. Agora eu tenho que encontrar uma lógica para a letra. Agora a gente tem que pensar na letra. Do B para o F. B. Eu tenho C, D e E. 3 letras entre B e F. 3 letras entre B e F. Entre B e F, eu tenho 3 letras. Entre F e H. F, G, H. Opa, não apareceu o G. Então, entre F e H, eu tenho uma letra. Entre H e L, vamos lá. Vamos ver entre H e L. H e L. H, I, J, K. A próxima é L. Então, eu tenho 3 letras entre H e L. Agora, entre L e N. Entre L e N, bom, L, M, N. Então, eu tenho uma letra só entre L e N. Opa, já dá para mim ver uma lógica aqui.
Da primeira para a segunda pulou 3 letras. Da segunda para a terceira pulou uma letra. Da terceira para a quarta pulou 3 letras. Da quarta para a quinta pulou uma letra. Consequentemente, que se essa lógica prevalecer, o que vai acontecer desta letra para essa? Pulou 3, pulou 1, pulou 3, pulou 1, pulou 3. Tem que pular 3. Se não pular 3, a lógica não vale. Então vamos verificar, nós estamos em N. Lá terminou em R. N. O, P, Q, a próxima é R. Então, entre N e R existe exatamente 3 letras. Então, obedecendo a sequência 3, 1, 3, 1, 3, 1, eu entendo que desta para a próxima vai ter que pular quantas letras? Uma letra. Ó. Pulou 3, pulou uma. Pulou 3, pulou uma. Pulou 3, pulou uma. Então, R, eu vou pular o S, a próxima letra será T, que é a lógica que está presente aqui, gente. Olha só, nesse caso associou-se letras e números. Potências de 2, como a gente já falou, na parte numérica, alternando a ordem, e as letras saltam 1, 3, 1, 3, 1, 3 e 1, 3 posições. Portanto, a próxima letra lá vai ser a letra T, e o número vai ser o número 64. Portanto, 64T ou T64, alguma coisa assim. Ok? Essa foi a ordem estabelecida. Mais uma vez, é uma sequência envolvendo letras e números. Em alguns casos, a gente vai ter que partir para esse princípio de separar, analisar a sequência numérica separada da sequência de letras e aí depois simplesmente associar uma a outra, tá? Mais um modelinho de exercício aí, ok? Vamos lá agora, falando agora de outra sequência, sequência de pessoas. Também presente em concursos, tá? Que quando a gente fala pessoas, a gente fala associada a imagens, não necessariamente seria pessoas, pode ser animais, são imagens, tá? Quando a gente tem a sequência de imagens, fica até mais claro, porque pessoas a gente fica muito assim, específico, né? Então, leiam pessoas num sentido mais amplo, como imagens, beleza? Então, olha só. O que é essa sequência? Ela geralmente está associada aqui a posicionamento ou imagem de cada figura. O que eu quero dizer com isso? Que uma figura, que uma imagem vai se distinguir da outra, talvez pela posição que uma está ou por algum incremento que possa ser dado diferenciando uma da outra. Um incremento de aumento, um incremento de diminuição, ou algum detalhe que a gente vai acrescentando de uma figura para outra. São essas as observações que nós temos que ter, tá? Observando esses detalhes que descrevem a imagem e fazendo comparações com os desenhos, nós vamos ter, verificando pontos semelhantes e diferentes contidos nas imagens, a gente consegue encontrar aí, resolver o problema, que é encontrar a imagem que se assemelha, que se diferencia, depende do que o teste está perguntando. Vamos ver agora exemplos disso daí. Então, exemplo 11. Analise a sequência dada e identifique qual o próximo elemento na sequência de imagem. Então, nós temos aqui uma sequência de pessoas. Eu tenho aqui um homem de braço para baixo, uma mulher de braço para cima, uma mulher de braço para baixo, aí um homem de braço para cima. Aí eu retorno aqui uma mulher de braço para baixo, aí aqui uma mulher de braço para cima, aí aqui um homem de braço para baixo, a mulher de braço para cima, depois a mulher de braço para baixo, aí o homem de braço para cima, aí a mulher de braço para baixo, a mulher de braço para cima, e aí, na sequência, o homem de braço para baixo. Aí a pergunta é, qual é a próxima imagem? Bom, o que a gente vai ter que fazer nessa questão aí? Escolher uma dessas alternativas para poder encaixar ali, tá? Então, nós temos aqui 4 imagens, e uma dessas imagens é a resposta na sequência do que foi dado.
Vamos analisar essa questão. Então está aqui as imagens. E aí, prezado concurseiro, observe o seguinte. Nesta série nós temos sempre um homem seguido de duas mulheres. Observou isso? Ó, um homem, duas mulheres. Um homem, duas mulheres. Um homem, duas mulheres. Tá? Então essa é uma observação que a gente fez aí. Aqueles que estão em posição múltipla de 3, terceiro, sexto, nono, 12º, serão mulheres. E a posição dos braços sempre alterna. Uma hora está com o braço para cima, outra com o braço para baixo. Que são na posição 2, 4, 6 e 8. Na segunda, na quarta, na sexta e na oitava posição. Sendo assim, essa sequência se repete a cada 6 termos, tornando possível determinar quem estará em qualquer posição. Observe, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando chegar aqui, que é o 6º termo, repete de novo o primeiro, ó. Repetiu de novo o primeiro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí repetiu o primeiro. Vamos lá de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Repetiu o primeiro de novo. E aí, se repetiu o primeiro, quem vem logo na sequência depois dele? É a mulher, de braço para cima. Então é só observar isso. Como é uma sequência que está se repetindo a cada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, contei 6, ela repete de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai repetir de novo. Então o próximo aqui, quem é? É a mulher de braço para cima. Portanto, resposta, letra A. Ok? Então é um exercício. É relativamente fácil, porque a gente é algo que dá para a gente deduzir. Dá para a gente deduzir a sequência. Tá? Mas para isso a gente tem que fazer algumas comparações, estar atento ao posicionamento que se alterna, as imagens, ora braço para cima, ora braço para baixo, estar atento a isso, facilmente você vai conseguir identificar qual é a resposta desse teste. Ok? Bom, um outro tipo, isso aqui são sequências de imagens, né, envolvendo exclusivamente pessoas. Vamos ver agora envolvendo outros tipos de imagens, que a gente vai chamar de figuras aqui. Tá? Esse tipo de sequência tem as mesmas observações que nós falamos com a sequência de pessoas. Tá? Nós temos que observar a forma como as imagens, as figuras estão sendo colocadas, o que uma tem em comum com a outra, o posicionamento. E às vezes é uma questão só de rotação. Uma está na horizontal, de repente ela está na vertical, de repente ela inverteu de novo. Então nós temos que estar atento a algumas inversões que podem acontecer na imagem. Ok? Bom, isso aqui são exemplos de rotações. Observe aqui, ó. Está girando, ó. Está girando. Às vezes acontece isso. Ele dá uma sequência de figuras que está se rotacionando, aí pergunta, bom, qual que é a próxima figura? Se ela está rotacionando, aqui ela está rotacionando no sentido horário, a próxima é o olhinho está para cima e voltou para cá, no primeiro ciclo. Ok? E por aí vai. Vamos ver um exemplo disso. Escolha a figura correta dentre as 5 alternativas colocadas abaixo para preencher o espaço do ponto de interrogação. Então nós temos aqui uma série de figuras. Eu tenho aqui um maisinho e um ponto. Aí eu tenho aqui um losangozinho, mais um círculo com um ponto. Aqui eu tenho um círculo envolvendo o losango e o sinal de mais. E aí repete-se essas imagens de forma alternada aqui embaixo. A pergunta é qual é a alternativa dentre estas, qual é a que preenche aqui o ponto de interrogação. Então, temos que olhar com bastante atenção e entender que eu tenho 3 modelos que envolvem as mesmas 2 figuras posicionadas de forma diferente. Por exemplo, vamos analisar o círculo envolvendo o losango e o sinalzinho de mais. Olha aqui, eu tenho o círculo envolvendo o losango e o sinalzinho de mais aqui, um do lado do outro. Depois eu tenho o círculo envolvendo o losango e o sinalzinho de mais. Só que agora eles estão divididos, separados por uma barra. E essa barra está inclinada da esquerda para a direita. Depois, na parte de baixo, eu tenho a mesma figura, que é o círculo envolvendo o losango
mais o sinalzinho de mais, só que agora eles estão divididos com a barra invertida, tá? Eu tenho agora a barra da direita para a esquerda, tá? Então eu tenho ela aqui da esquerda para a direita e depois da direita para a esquerda. Olha só, as 3 posições que elas ocupam, ok? Então esse é um tipo de observação que eu faço. Se essa figura está assim, eu tenho que verificar se as outras também têm essa alternância. Então vamos lá, vamos fazer a análise dessa questão. Está aqui Já falamos do losango envolvendo o sinalzinho de mais. Eu tenho aqui uma, eu tenho aqui outra, eu tenho aqui outra. Observe que são 3 posições diferentes, ok? Vou olhar agora o losango com o círculo envolvendo o ponto. Olha aqui, ó. Círculo envolvendo o ponto, círculo envolvendo o ponto, círculo envolvendo o ponto. Eu também tenho 3 posições. Observem que está um do lado do outro, assim como estava o losango com o sinal de mais. Eu tenho depois eles sendo separados com a barra normal e tenho eles separados com a barra inclinada, tá? Eu tenho ela das 2 posições, ó, e tenho um do lado do outro. Então, da mesma forma como o primeiro que eu analisei, este outro também tem as 3 posições. Sendo assim, o que falta? É esse cara aqui, ó. É esse cara, que é o sinalzinho de mais com o círculo envolvendo ele e o ponto. Então, eu já sei que uma das alternativas de resposta vai ser o sinalzinho de mais com um círculo envolvendo ele, porque eu só tenho 2 figuras, e de todas eu tinha 3 figuras. Então, eu já descarto logo essa possibilidade, essa possibilidade e essa possibilidade. Só me restou essas 2. E aí tá fácil de eu deduzir qual é a resposta correta, por quê? Porque o sinalzinho de mais tem como valor associado, como figura associada a ele, o ponto. E aqui é o losango. Aqui é o losango, aqui está o ponto, então não é essa alternativa. Então, por eliminação, só restou uma resposta para nós escolhermos, que é a letra E. Por eliminação, né? Eliminamos todas as hipóteses, a única que restou foi aquela lá. Então, resposta correta, letra E. Ok? Viram que é um teste que a dedução nossa aqui foi por eliminação. Nós optamos por estar eliminando e assim a gente conseguiu chegar na resposta correta aí. Mais um teste. 13. 3 candidatos a um emprego, João, José e Joaquim, submeteram a bateria de testes reproduzida a seguir. Em todos os testes, eles deveriam escolher entre as figuras enumeradas aquela que deveria ocupar a vaga assinalada pelo ponto de interrogação. Então, olha só. Está aqui, nós temos as figuras e ele tem que dizer qual é a figura que vai ser aqui neste ponto de interrogação. As alternativas são estas alternativas aqui. Então, é aquilo que a gente... Como que se resolve uma sequência de figuras? A princípio, é fazendo comparações. Eu tenho que verificar o que tem de semelhante e o que tem de diferente entre elas. A partir daí eu consigo desenvolver uma linha de deduções que vai culminar na resposta correta. Ok? Então o objetivo aqui é encontrar dentre estas alternativas qual é a que se encaixa nesse ponto de interrogação aqui. Então vamos lá fazer a análise desse teste. Nós temos o seguinte aqui, ó. Está aqui os desenhos que eu tenho que responder e lá as alternativas. Bom, vamos lá. Este modelo de figura, vou olhar primeiro para esse cara aqui. Trata-se de uma figura com 2 pezinhos. Observem que esses pezinhos têm um traçozinho na parte dele. Ele está inclinado, ele tem uma curvatura, a curvatura com a concavidade, com a abertura para cima e tem um pezinho. Quantas figuras desse tipo eu tenho? Eu tenho essa aqui e eu tenho essa aqui. Bom, o que diferencia uma da outra? Essa aqui tem 2 pés, essa tem 3 e essa tem 4. Olha só uma lógica aparecendo aí. São figuras iguais na sequência, uma com 2, outra com 3, outra com 4. Bom,
Eu tenho uma outra figura que agora a concavidade é para baixo, a curvatura é para baixo. Então eu tenho aqui, ó, uma outra figura aqui, eu tenho uma outra figura aqui e eu tenho uma outra figura aqui, tá? Vou até apagar essas demais aqui. Ó, o que essas figuras elas têm de semelhantes? Elas têm de semelhantes que todas são curvadas para baixo, uma com 2 pezinhos, outra com 3 e outra com 4. São todas figuras semelhantes e o que diferencia elas é a quantidade de pés, que foi a mesma conclusão que eu tirei com a figura anterior. Qual é a figura que restou? A figura que restou é essa figura. Esta figura. Eu só tenho 2. Está faltando uma, porque todas as outras tinham 3. Então, conclusão. Eu já sei que a figura que está aqui vai ser esta figura, que pode ser esta ou pode ser esta. Ok? Pode ser uma dessas duas. Porém, aqui está com 3, aqui está com 4, então eu sei que aqui é com 2. Agora tem um detalhe. Observem o pé desta figura. Ela é um pé que não tem aquela curvinha no final como tem este. Olha só, este apresenta uma curvatura no final do pé. Esse aqui não. Então, sendo assim, a figura que retrata isso, eu já eliminei essa e essa. Fiquei em dúvida entre essas duas. Mas olha o pezinho dessa. O pezinho dela é diferente. Então, não resta dúvida que a resposta correta é a figura número 5. Ok? Então, por eliminação, também chegamos à conclusão que a resposta é a número 5. Isso vai acontecer muito quando você estiver fazendo um teste que envolve sequência de figuras. Geralmente, nós resolvemos por eliminação. Comparamos, verificamos quais são as semelhantes e aí, por eliminação, a gente vai encontrando aí, fechando o ciclo em torno da resposta correta. Ok? Então requer aqui uma observação muito criteriosa, galera. Porque você vê esse exercício. Se você não prestasse atenção nessa curvatura, você poderia, talvez por impulso, marcar a resposta errada. Por um simples detalhe de curvatura aqui. Ok? Vamos para mais um teste. Exemplo 14. Observe atentamente a disposição das cartas em cada linha do esquema seguinte. Tá? Então agora a gente tem aqui uma sequência de cartas. Tem o 9 de paus, 6 de ouro, 3 de coração, 6 de coração, 5 de ouro, 1 de paus, 10 de ouro, 7 de paus e tenho aqui faltando uma figura que seria uma carta. E aí a pergunta é observar atentamente e responder qual é a carta que vai aqui. Tá? Então, a carta que está oculta nós devemos encaixar uma dessas cartas lá naquela posição do ponto de interrogação. Ok? Então, vamos lá fazer a análise dessa questão aqui. Então, eu reproduzi aqui novamente a figura, tá? E nós vamos ter que encontrar agora, dentre essas alternativas, uma lógica que garanta a colocação da figura aqui, ok? Bom, gente, aqui são várias analogias. Na real, quando a gente fala em sequência, não existe uma única forma de resolver uma sequência. Nem sempre, diante de um exercício, você vai ter um único método, uma única forma. Às vezes você pode encontrar uma lógica diferente, mas que retrate a mesma resposta, ok? Então vamos lá tentar encontrar isso daqui. Bom, nós poderíamos pensar assim. Analisando essa primeira linha, nós temos aqui que eu tenho o 9, eu tenho o 6 e eu tenho o 3, ok? O 9 e o 3 são dois números primos e o 6 é um número par. Posso pensar assim, eu tenho dois primos e um par, tá? Dois ímpares e um par. O 9 e o 3 são números ímpares e o 6 é número par. Então eu tenho aqui dois números ímpares e tenho um número par. Posso pensar assim. Uma outra forma aí na linha 2 eu observo que eu também tenho isso. O 6 é um número par,
O 5 e o 1 são números ímpares. Então, mais uma vez, eu tenho 2 ímpares e 1 par. Quer dizer, se essa lógica prevalecer, na terceira linha, eu também terei que ter 2 números ímpares e um número par. Eu tenho um número par, que é o 10, e um número ímpar, que é o 7. Portanto, está faltando um número ímpar. Esse é o que está faltando. Bom, partindo dessa lógica, dentre as alternativas, eu já chegaria à conclusão que seria ou o 3 de ouro ou o 3 de copas. Ok? E aí é só observar quais são os naipes de cada carta. Eu tenho paus, ouro, copas. Eu tenho copas, ouro, paus. Então eu só estou trabalhando com 3 naipes. Se eu tenho aqui ouro e paus, então não pode ser mais o ouro, porque o ouro já está aqui. Consequentemente, aqui só vai ser de coração, que é o copas. Então a resposta seria a letra A. Essa é uma forma de eu analisar. Ok? Bom, mas nós poderíamos pensar diferente também. Por isso que eu disse para vocês que não existe uma única forma de você chegar na resposta. Eu poderia pensar assim, 9 menos 6. Eu tenho 9, eu tenho 6, isso é igual a 3. 9 menos 6 é igual a 3. Observe que a última carta é o resultado da diferença da primeira com a segunda. Se eu pegar 6 menos 5, 6 menos 5. 6 menos 5 é igual a 1. Observe que bate. A última carta é a diferença entre a primeira e a segunda. Quer dizer que se esse mesmo raciocínio lógico prevalecer, se eu pegar 10 menos 7, o que eu vou ter que encontrar aqui é 3. Então 10 menos 7 é igual a 3. Então eu sei que ou será a letra A ou será a letra E, partindo dessa lógica que eu deduzi de subtração entre as cartas. Bom, veja bem, se é 3, eu tenho duas alternativas, ou letra A ou letra E. Agora é só verificar a questão do naipe, do desenho de cada carta. Eu tenho paus, ouro, copas, copas, ouro, paus. Então eu tenho ouro, eu já tenho ouro, então não pode ser ouro. Eu já tenho paus, então não pode ser paus. A única que está faltando é de coração. Então a resposta seria letra A. E é a partir dessa lógica que a gente vai responder. Resposta letra A. Ok? Isso foram as lógicas que eu mostrei aqui. De repente você pode pensar e tentar encontrar uma outra lógica presente em tudo isso aí. E nós não podemos descartar a hipótese de existir essa outra lógica. Ok? Então fica aí até como experiência, tenta encontrar uma outra lógica presente nisso. O que eu quero dizer para você, concurseiro, é que não existe uma regra única de resolução. Tá? Em alguns casos pode até ser, casos específicos, nós temos uma única forma de resolver. Mas em grande parte dos testes envolvendo sequências, seja de números, seja de letras, seja de pessoas, seja de figuras, nós poderemos ter mais de uma forma de resolver, mais de um jeito, tá ok? Então fica a dica aí. Para você que esteve presente conosco até agora, nosso muito obrigado, espero ter colaborado contigo, espero que você tenha entendido o contexto do que é uma sequência lógica. Esse foi o propósito da nossa aula, criar modelos mentais de resolução de lógicas, de sequências de lógicas. Então nós trabalhamos com os números, eu dei aí uma série de modelos mentais na qual você, a partir deles, poderia chegar na resposta. Trabalhamos com letras, com imagens de figuras e de pessoas, ok? Espero ter colaborado. Nos encontramos na próxima aula, que a gente vai resolver aí uma série de exercícios das mais variadas bancas envolvendo esse conhecimento. Galera, fiquem com Deus. Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Valeu, um grande abraço para vocês. Até a próxima. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Lac e eu quero apresentar essa playlist de 100 vídeos completos focados no concurso da Universidade Federal do Sul da Bahia e do Oeste da Bahia, que a LAC Concurso está disponibilizando para vocês. Depois da minha fala, vocês vão ter a aula aí normalmente completa para que vocês estudem de uma forma com qualidade, com presteza. A gente faz essa ação aí para ajudar os alunos, né? E eu quero fazer um convite. Olha só,
Ah, professor, estou assistindo as playlists, está bacana, está 10, está tranquilo, mas, professor, eu quero material de apoio. Ah, professor, eu quero o restante do curso. Aqui tem 100 vídeos no YouTube, mas são mais de 100 vídeos este nosso curso. E eu faço um convite para vocês, até para vocês ajudarem o nosso site. Vocês podem estar estudando via o nosso site lá com o curso, a inscrição está o link da inscrição está na descrição desse vídeo, contribuindo com um valor simbólico de R$ 99,90. R$ 99,90 você vai ter este curso completo, mais de 100 aulas, mais um material de apoio, e além disso você vai ter direito a uma metodologia vencedora, que é o nosso personal coach. O que é o personal coach? É o painel do aluno. Ali você vai ter uma meta de estudos diária, a gente vai organizar, vamos priorizar os seus estudos com base na grade. Você vai estudar em regime de metas. Você vai ter o painel do aluno, você vai ter toda a estrutura do site por apenas R$ 99,90. E, claro, você vai contribuir com esse nosso grande projeto social que nós desenvolvemos aqui no YouTube. Tudo bem? Bacana? Então, excelente aula. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.